Pai Celestial, nós damos graças de todo o nosso coração. Não estamos na terra, Senhor, como um barco à deriva em meio a uma tempestade. Ainda que os problemas sejam grandes e graves, ainda que tudo ateste ao contrário daquilo que se espera, sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. E os Teus olhos são como chama de fogo. É tremendo, Senhor, é maravilhoso. Então pedimos, Santo Espírito de Deus, Senhor que tudo sabe, tudo conhece, tudo pode. Opere, Senhor. Fala ao coração de cada um. Vem tomar a Tua direção. Senhor, se alguém que está com o coração agitado, sua alma aflita, o Senhor é o príncipe da paz. Enche esse coração, Senhor. Enche essa vida, Senhor. Ilumine mais o entendimento, para que cada um possa, Senhor, na Tua luz, receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. É o nosso pedido, Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Então vamos. Nosso estudo de hoje tem como base: as bênçãos de Deus, irmãos, não são automáticas. Mas não estão aqui nas Escrituras? Exatamente. Mas elas não vêm automaticamente. Por exemplo, tem gente que diz assim: Deus não é Deus? Não sabe tudo? Por que Ele não me abençoa? Por que Ele não faz isso ou aquilo? Interessante, né? Então vamos lá. As bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor, não são automáticas. Como é que vem a fé? Pelo ouvir. Começa por aí. Então já tem que parar e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. E o coração aberto. E aí? E aí nós vamos para Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Iniciando no versículo 5, o título é O Anúncio do Nascimento de João. Então vamos lá, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Você não acha isso aqui impressionante? Quando não se tem um entendimento, irmãos, se questiona. Peraí, eles eram justos. Olha só, o versículo primeiro, ele era um sacerdote. Versículo 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote. Ele era um sacerdote. Aquele homem estava juntinho de Deus, sempre se apresentando a Deus. Um sacerdote se apresenta a Deus, já é de Deus. Crê piamente em Deus, leva uma vida de oração. Então ele era um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, filha de sacerdotes. Olha só. Não é? O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Você olha, vê que eles eram justos diante de Deus. Não é? Ou seja, Deus não tinha nada para apontar contrário a eles. E, no entanto, ela era estéril. Aí você diz, como é que pode? Então, eu disse que as bênçãos de Deus não são automáticas. Mas, pastor, não tem muito sentido? Pois é, a gente pensa assim. Então, irmãos, o pecado de Adão deixou toda a raça humana em trevas, toda, e afastada de Deus. Mas eles eram judeus? Sim.
e inclusive tinham promessas e garantias de Deus. E você vai marcar aqui, nós vamos ver essa garantia lá em Êxodo capítulo 23, vai comigo. Uma das garantias de Deus, segundo o livro da Bíblia, Êxodo capítulo 23. Olha uma garantia de Deus aqui no versículo 26. Vamos juntos? Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. Ou no meu dos teus dias cumprirei. Você está vendo aqui? Você diz assim, ué, então não entendo. Pois é, irmãos. Assim muita gente vive. Eu creio em Deus, mas por que as coisas não acontecem? Mas por que as coisas não mudam? Mas por que minhas bênçãos não vêm? Então eu vou insistir em dizer, as bênçãos de Deus não são automáticas, não é no automático. Tem as leis de Deus e tem a forma de Deus. Olhando aqui, você diz, garantia de Deus para o povo de Israel, os judeus. Zacarias era judeu, era do povo de Israel. Então, irmãos, vamos tirar isso da cabeça de que bênçãos são automáticas. Não é assim. E aí nós vamos continuar, voltar lá. Por quê? Porque você vai entender isso aqui um pouquinho mais à frente nesse entendimento. Lucas, capítulo 1. Então, eu parei no versículo 6 que diz, eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos, todos, e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Outra coisa que eu quero observar aqui no versículo 9. Ele já tinha a idade avançada. Ela é estéril e eles desejavam muito ter um filho. Muito. Até porque, você lembra, falamos disso quando falamos de Ana, do estigma pesado sobre mulheres que não davam filhos aos seus maridos. E então, eles avançados em idade. Quanta gente ficaria revoltada e diria, eu não vou nada, eu vou para o templo nada, eu vou para a igreja nada. Muitos cristãos, irmãos, fazem isso. Se Deus é Deus, por que Ele não me abençoa? Eu não sou de Jesus, eu não sou de Deus. Vou nada, vou orar nada, vou ao culto nada. Olha bem, versículo 6. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer incenso. Ou seja, ele cumpre direitinho o ministério dele, a chamada dele, o sacerdócio dele. Uma observação que no Novo Testamento, quem aceita Jesus recebe a posição, uma das posições é sacerdotal, sacerdote. Tem gente que diz que cansa de orar porque não recebeu o que esperava. Será que orou com entendimento? As bênçãos não são automáticas. Estão à disposição? Sim. Mas como? Então vamos ao caso de Isabel e Zacarias, que era o desejo ardente de ter um filho. Ele sacerdote, ela descendente de sacerdote, da linhagem de Arão, ou seja, o sumo sacerdote, coisa séria. E aí? Então ele está cumprindo com o dever dele. O que você diz de Abraão que casou com uma mulher estéril? Foi mãe, Deus deu o filho. Da promessa da saída dele, de Arã, até a chegada de Isaac, ele tinha promessa, 25 anos. Alguém precisa de 25 anos para receber uma bênção de Deus? Claro que não. Mas interessante observar é que Abraão era homem de oração. Às vezes a gente para e pensa, será que existe uma medida a ser preenchida nas orações?
Parece que tem um tanque, um cesto, que para determinada bênção tem que encher das orações. Então tem que orar insistentemente. Também não penso assim, porque eu tenho que pensar de acordo com a palavra, que é o certo. Por quê? Porque, irmãos, orar, muita gente ora. Mas crer na oração que faz e orar com uma base sólida da própria palavra de Deus, de que vai receber, aí está a questão. Quanta gente ora, mas no decorrer da caminhada de oração, sofre altos e baixos de fé. Quanta gente ora, mas ainda não tem aquela convicção de que vai receber aquela bênção. As orações são como que inseguras. Eu não estou dizendo que foi o caso de Abraão, porque a Bíblia não apresenta a oração que ele tenha feito para receber o Isaac. Ele fez orações para livrar o Ló e a sua família da destruição de Sodoma. E levantava altares, o que prova que ele era um homem de oração. Mas o que dizer de Isaac? Isaac também casou com uma moça estéril, Rebeca. Eu quero mostrar sobre Isaac, porque o que eu estou dizendo hoje, vou insistir nisso. As bênçãos, elas estão à disposição daqueles que creem em Deus, que estão na palavra, a palavra. Mas elas não são automáticas, irmãos. Tem de haver algo da parte de quem busca para poder receber. Então vamos aqui, vou marcar aqui ainda, glória a Deus, né, irmãos? Estudar a palavra é gostoso demais, não? Então marca de novo aqui, vai comigo agora em Gênesis 25. Isso, Gênesis capítulo 25. Versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. 21, vai comigo. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Não é interessante isso, irmãos? O Abraão não tinha bênção? Sim ou não? Você diz um amém? Amém. Abraão tinha bênção. Ele já era o dono da bênção. Deus deu a bênção para ele. Ele já tinha promessa? Tinha. Isaac era o seu filho, está aqui, 40 anos já casado. E, no entanto, de novo a história se repete. Então ele casa com a moça estéril. E por que ele ora? Aí está o segredo, irmãos. É impressionante como tem gente que aceita Jesus e entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E tem esse tipo de pensamento que muita gente tem lá fora, sem conhecimento de Jesus. Deus não é Deus? Ele não é soberano? Ele não sabe tudo? Ele não é onisciente? Por que então que ele não me dá as bênçãos? Porque tem os meios. E o fator principal é exatamente a fé. E a fé só vem pelo ouvir. Então eu tenho que ouvir para entender e ver o que Deus vai falar, o que Ele fala a respeito daquilo. Impossível ter uma fé verdadeira sem ter ouvido a palavra de Deus. É o que confunde muita gente. Pessoal, a maioria das pessoas tem esperança. Muita gente tem uma esperança, até uma expectativa forte, e diz que isso é fé. A fé é uma convicção absoluta e inabalável, que Deus chama de fundamento, ou seja, fundações, alicerces. Lá no fundo, os alicerces fortes, para receber o edifício. O que aparece diante dos olhos para quem vê de longe? Os alicerces ou o edifício? O edifício. E o Espírito Santo diz, andamos por fé e não por vista. Antes de ver a bênção materializada, se coloca a fé no coração.
Então, a fé é o alicerce. E aí? Então, Isaac, ele quer um filho. E ele tem certeza que Deus vai atendê-lo. E ele, então, começa a orar. Ele é o herdeiro da bênção, mas ele está orando pelo que ele precisa e o que ele quer. Encontre nas Escrituras o que você precisa e o que você quer. Então, vamos a Deus. Aí sim, as bênçãos de Deus não são automáticas. Mas não estão à disposição, sim. Na carta de Pedro, o Espírito Santo diz que elas estão nas regiões celestiais. E você entra nas regiões celestiais? Primeiro no céu dos céus, onde o Espírito de Deus está para falar com ele? Muita gente está errando o alvo, irmãos. Como se bênçãos fossem automáticas. Mas não podem chegar até pela determinação, sim, mas determinar o quê? Na palavra. Com uma certeza em quem? No Espírito de Deus. Então, a fé em Deus, na palavra, é que vai trazer a bênção. E como é que eles receberam? Pela oração. Então, eles oravam a Deus por aquilo que queriam e que precisavam. Tem gente, irmãos, que não ora. Tem Deus como Pai e não fala com Deus. Simplesmente, olha, gente, se tudo que o cristão quer, ele recebesse sem fazer uma oração, quem é que ia viver em oração? Sem ter comunhão com o Espírito de Deus, quem iria buscar essa comunhão? Vamos parar e pensar? Então, existem as leis espirituais. E aí? Aí nós temos outro caso dentro do mesmo assunto, da mesma bênção. Vocês conhecem bem o caso de Ana. Ana era estéril. Ela também era judia. Por que ela ora? Ela foi orar e não orou apenas uma vez. A palavra de Deus, vai comigo, passa aqui rapidinho e vai em 1 Samuel. Depois dos 5 livros, vem Josué, vem Juízes, depois vem Samuel. Samuel, capítulo 1. No versículo 12 diz assim, aqui falando de Ana. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo 12. E sucedeu que, vai comigo? Perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Está vendo? Ela não orou uma vez só. Ela o quê? Perseverou. Aí você vai dizer assim, não é possível. Não é possível. Eu vivo o Novo Testamento pós-Calvário. Eu vivo o sacrifício de Jesus. Sim, com certeza. E porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou que os justos também oram dia e noite. Então, vamos lá. Não propriamente, irmãos, apenas por uma bênção específica, ela vai ser dada por fé. Mas a comunhão com o Espírito de Deus, pelo ouvir a palavra, vem a fé. A oração te põe em comunhão com Deus, em comunhão com o céu. Ou seja, vai impedir o diabo de agir naquela área que você põe diante de Deus. Tem cristão que não ora, irmãos. Que tem de gente, não, minha família vai se converter, Atos 16, 31, e não ora. Irmãos, Jesus estando aqui na terra, orou pelos seus discípulos. Eu me impressiono com a dificuldade que muitos filhos de Deus, muitos cristãos têm de despertar para uma vida de oração. Eu me surpreendo, eu me impressiono. Parece assim para alguns, por favor, não generalizando, pelo amor de Deus, se você não pensar que eu estou falando com você especificamente, não tem nada a ver. Todos nós, para alguns, irmãos, parece que a oração é um fardo, parece que é um peso. Quando deveria ser uma prática com alegria, dizer eu tenho comunhão com o Espírito de Deus, eu posso falar com o meu Criador, Deus é meu Pai, eu tenho prazer em falar com Ele. Eu me impressiono, irmãos. E outros querem uma bênção, mas não buscam como o Senhor Deus ordena. Então, as leis espirituais, elas trabalham. Você vê Isaac casou com uma mulher estéril, uma moça estéril. Então, ele casa com Rebeca, ela é estéril. Ele ora insistentemente. Jacó
A Raquel explodiu com Jacó. Gênesis 30, vamos lá. Voltando. Gênesis 30. Versículo 1. Então, versículo 1. Vendo, pois, Raquel, você lê comigo, vai? Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Eita! Olha o problemão que Jacó enfrentou, gente. Inveja. E aí ela pressiona ele. Só que ela não conseguia engravidar. Tem gente que não consegue a bênção que deseja ou que precisa e até culpa os outros. Ah, essa igreja, ah, esse pastor, ah, essa pastora, ah, esse... Como se as pessoas, ou o imóvel, a igreja, o templo, fosse responsável por dar as bênçãos às pessoas. Sim, gente, tem que parar e atentar. Olha o que a gente escuta. Pessoal, tem gente que não tem freio na língua. Tem gente que não segura a boca. Você está vendo? Todos eles foram homens de oração. Também não diz que Jacó orou especificamente para Raquel ter filhos. Mas ele era um homem de oração. Aquela luta que ele trava com um anjo a noite inteirinha é uma noite de oração. É uma batalha de oração. Todos eles foram homens de orações. E então, o Zacarias então, ele tinha as promessas e garantias que Deus havia dado através de Moisés. E nós? Nós temos Jesus, irmãos, no Calvário e na cruz. É aí que muita gente se atrapalha e pensa que as bênçãos são automáticas. Pessoal, o diabo existe. O que o diabo puder atrapalhar filhos de Deus, cristãos, de serem abençoados, de alcançarem suas bênçãos, seus objetivos, ele vai atrapalhar. Das formas que ele conseguir, que ele puder, imagináveis e inimagináveis ao ser humano. E onde é que está o segredo? Na palavra. Orar a Deus e buscar na palavra. Não, eu vou receber minha bênção. Está aqui, Deus fala comigo. Então, só lembrando que mesmo estando no Novo Testamento, as bênçãos não são automáticas. Cristãos que não gostam de orar, literalmente não têm comunhão com o Espírito de Deus, comunhão com o céu. Esse fica muito mais fácil do diabo enganar. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Letra. Está cheio de gente que repete versículo, pedacinho da palavra, versículo. Isso é letra, irmãos. Isso é letra. A palavra ela é viva, é para viver a palavra, é para que ela se cumpra. E aí, então nós temos que ir a Deus na comunhão do Espírito Santo com aquilo que está escrito, mas já está no nosso coração. E aí então entra Lucas 18, vai lá comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Versículo 7. Quem lê comigo? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Não é que Deus demore a atender, irmãos, é que a medida da fé não é o cesto, não é o tanque. Vamos entender, não é que haja um tanque, eu tenho que encher esse tanque de orações para receber minha resposta. Não, tem que encher o coração de fé e chegar diante de Deus, até ter certeza de que vai receber a bênção. Tem gente que para de orar e ainda não teve essa certeza, ainda está na dúvida. E aí? Então vamos voltar a Zacarias. Vamos voltar lá em Lucas capítulo 1. Então, vou voltar ao versículo 8.
E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, eu ressalto aqui no versículo 9, pessoal, tá? Que essa simplicidade o Zacarias teve. Mesmo sem a resposta, ele foi fiel no seu sacerdócio. Ele foi fiel no seu ministério. O apóstolo Paulo diz que nós, e somos de Jesus, somos do Novo Testamento, nós somos ministros exatamente do Novo Testamento, para ministrar ao Senhor. E uma das ministrações, literalmente, são as orações. Muitos cristãos não oram. Mas, pastor, as bênçãos não são dadas por fé? Sim. E quando alguma coisa está atrapalhando e até impedindo a bênção de chegar? Vou te dar um exemplo. Há pessoas que com a mesma boca confessam a bênção e a maldição. Fazem a oração pedindo a bênção e depois em conversas até desfazem a oração, as orações que fizeram. Como assim? Tem duplicidade de confissões. Não, eu tenho orado a Deus, Deus vai me dar essa bênção e tal, tal, tal. Aí ouve a palavra de um especialista que diz que não tem jeito, balança no coração e depois conversando, aquela palavra do não fica mais pesada do que a palavra que recebeu de Deus. Não alimentou a fé e não tem a convicção nas orações que faz. Então, aqui está outro ponto. Se você não crer nas orações que você faz, elas não terão crédito diante de Deus. Porque o que mexe no coração de Deus é exatamente a fé. E a fé é uma certeza, uma convicção. Como vai orar se não tem certeza? Ou como depois de orar vai ter dúvida por conta de outra palavra? Tudo bem, é um especialista. Mas não está buscando milagre? Quem vai fazer milagre, especialista ou Deus? Então bota na balança qual é a palavra que está pesando mais dentro do coração e nos pensamentos, porque ela vai para a boca. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Muita gente fica assim, irmãos, ora, Deus prepara a bênção, conversa daqui a pouco e joga a bênção fora. Tem gente abortando as suas bênçãos com a boca. Tem gente abortando as suas bênçãos com conversas. Esta semana mesmo eu chamei atenção no bom sentido, tá? Dei uns alertas a algumas pessoas que volta e meia uma confissãozinha contra a palavra, ou seja, contra a bênção. Não é que estão contra a palavra de Deus, que estão passando por cima da palavra, não é isso. Mas tipo assim, tá tão difícil. Aí eu digo, você não falou para mim que está orando por isso? Como é que você está orando e vai dizer que é tão difícil? Então você já levantou dificuldade diante de Deus. Você já, aos olhos de Deus, aos ouvidos dele, você diminuiu o poder dele para você, para te dar essa bênção. Você acha que Deus vai gostar de um filho dizer assim, poxa, eu orei, Deus vai me dar aquela bênção. Aí conversando com alguém, disse, poxa vida, mas é uma coisa tão difícil. E acha que Deus não escuta essas conversas? Eu tenho um culto na internet falando exatamente das nossas conversas. Deus dá atenção às nossas conversas, falando com as pessoas. Se você está orando por uma bênção e tem certeza, como é que você conversando vai dizer que aquela bênção é difícil? Deus está ali, o Espírito de Deus está ali. Então ele está ouvindo e viu que você vê dificuldade para receber a bênção. Então significa que ele tem dificuldade para te dar a bênção. Olha o sentido. Quando a gente diz o entendimento é tudo, irmãos. O entendimento é tudo. É um erro grave. A pessoa tem 30 anos de evangelho. Eu conheço, eu sei. Caramba, Abraão tinha 99 anos quando Deus deu um alerta seríssimo a ele. Deu-lhe uma chamada e disse, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Então, nós temos que ser como crianças nesse sentido, de nunca rejeitar as correções de Deus, que a gente acha que sabe, irmãos. Então, você vê o Zacarias. Ele é um sacerdote. Ele e a esposa são irrepreensíveis na lei de Deus. E, no entanto, ela é estéril, o filho ainda não chegou. E aí? Poxa, mas Deus só quer dar o filho para quem é estéril com idade avançada? Claro que não, irmãos.
A medida da fé tem que encher. Então não é o cesto, não é o tanque, não é o barril. É a medida da nossa fé para receber aquilo que humanamente falando é impossível. E aí, continuando a leitura, vai comigo. Então no versículo 10 agora. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Dá uma paradinha. Quer dizer que ele estava lá dentro, no seu dia, no seu turno, que era normalmente uma semana, salvo algum caso, 2 semanas, o sacerdote está lá dentro orando, ele está oferecendo o sacrifício, o incenso, né? O incenso do Novo Testamento são orações, louvor, amém, igreja? Amém, povo de Deus? E ele está exercendo seu ministério e o povo está lá fora. Escuta, irmãos, será que hoje seria assim? Às vezes eu fico pensando, a igreja está orando. Será que o povo de Deus, que está debaixo daquela cobertura, daquela igreja que ora, será que eles também lá fora estão orando? Porque o povo estava em concordância com os sacerdotes. O sacerdote está oferecendo sacrifício, está orando, e eles estão também orando. Olha só, eu vou de novo, ó. Vai comigo de novo. 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Eles estavam dentro, junto com ele, ou fora? Mas eles estavam o quê? Quando você está fora, você está orando? Você também ora? Tem gente que não ora, irmão. Só sobrecarrega. Então, vocês orem por mim, vocês orem por mim, vocês orem. Deus quer te ouvir, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer que você ore. Ele quer falar com você. Ele quer te dar a graça e a resposta para você ter uma certeza e convicção e dizer, eu oro e o meu Deus me ouve. O meu Deus me atende. Por que tem cristãos que são espectadores das orações? Esses aqui estavam fora, não podiam estar no recinto do sacerdote. E, no entanto, eles estão orando. Então, a minha pergunta é, quando você está fora da igreja, você ora? Quando você está fora do espaço, você ora? Versículo de número 11. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Dá uma paradinha aqui. Olha o que o anjo disse. Primeiro, o anjo foi direto ao Zacarias. O anjo sabia qual era o Zacarias a quem Deus o enviou. Tem Marias, tem Joanas, tem Josefas, tem Josés, tem Antônios, não é? Tem Rodolfos, tem Ricardos, Robertos, não é? Enfim, ficar citando o nome, alguém vai dizer, pô, não citou meu nome, então minha bênção não chegou. Tem gente, é criança demais. Mas vamos lá. Então o anjo recebeu a ordem do Senhor Deus para ir ao Zacarias, olha bem, marido de Isabel, e trazer resposta das orações, porque o anjo disse, não, Zacarias, não temas, olha bem, porque a tua oração foi ouvida. Por que o anjo está colocando no singular se ele era um sacerdote e levava uma vida de oração? Porque era um assunto, era um pedido que ele insistia, o filho. Isso mesmo, uma oração, muitas orações, uma causa. Uma benção. Então, irmãos, não é encher o tanque das orações, é encher a medida da fé até ter certeza. Interessante que ele orou tanto, chegou o momento, Deus mandou o anjo, mas parece que agora ele já estava assim, meio que esquecido das orações que tinha feito, e ele então parou de orar pelo filho. Parece que sim, observa comigo se não. Olha bem, eu vou reler o 13 para a gente entender isso. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Dá uma paradinha. Ele não já havia deixado de lado, sim ou não? Porque ele nem lembra das orações todas que ele fez, ele não lembra. Ou se lembra, ele não está, não é? Com a chama da fé avivada agora, hoje. Agora, na resposta do anjo, olha bem. Mas quando ele orou, irmãos, pessoal, isso é importantíssimo, você receber sua bênção, que pode ser algo impossível. Quando ele orou, ele orava com uma certeza de que Deus o estava ouvindo. Então chegou o momento de Deus, depois de um tempo, chegou o momento de Deus atendê-lo. Qual foi o erro de Zacarias? Não ter mantido a chama da oração, ainda que fosse. Então vamos lá. Bom, eu orei com fé durante muito tempo, não chegou. Mas o Senhor Deus não é surdo. Então eu vou começar a agradecer minha bênção e vou tomar posse. Ou seja, de alguma forma ele continuaria naquele propósito, mesmo que parecesse que nada estava acontecendo. E eu vou te provar isso. Olha só, olha bem o que você vai ver agora. Então marca aqui e vai em Colossenses, pertinho do Apocalipse. Carta aos Colossenses. No capítulo 4, no versículo 2. No capítulo 4, no versículo 2. Quem lê comigo? Perseverai em oração, velando nela. Viu como ele não fez? Porque se ele tivesse agradecendo o filho, não importava a idade. Porque ele tinha o exemplo de Abraão. Ele não tinha o exemplo de Abraão? Não, peraí. Olha bem. Não, Deus deu para Abraão. Ele já tinha 99 anos quando o anjo voltou a falar com ele. Com 100 anos ele teve o filho. Não vou desistir. Repete comigo, não vou desistir. Repete comigo, não vou desistir. Pois é, irmãos, quando para de orar, como que soa, como que no mundo espiritual, porque no mundo espiritual, irmãos, tem os anjos, tem demônios. Se o demônio puder impedir, se ele puder fazer o cristão parar de orar, ele vai fazer de tudo para o cristão não orar. Se ele puder jogar umas setas, umas flechas de dúvida, ele vai jogar. Mas quem orou com fé, as orações estão no altar de Deus. Só que, de repente, não é? Aquela fé, como que deu uma cochilada. Então, até a bênção se materializar, não pode parar de orar. E o que diz aqui? Agradecer. Porque quando agradece, literalmente convicto, é a prova de que está esperando a bênção. Olha, gente, eu falo de um anúncio, e foi uma coisa, para o marketing de hoje, vai parecer, assim, um absurdo que eu vou falar aqui. O marketing hoje, misericórdia, né? Vamos lá, inteligência artificial então, mas você imagina, eu não lembro se isso tem 40 anos, se tem mais, menos eu acho que não tem. No Brasil, antigamente, só tinha 2 fábricas de bicicleta. Pelo menos que eu conhecia era a Monarch e a Caloi. Tinha a Monarch, hoje tem muitas, né? Importadas, então, os montes. E a Caloi investiu bastante. Olha eu fazendo anúncio.
E eles investiram. Não, mas é interessante que alguns da minha faixa etária, vocês vão lembrar. A rapaziada até os 20 anos não pegou isso. Talvez você encontre na internet. Porque o pessoal, de vez em quando, posta lá, né, as coisas antigas, né? O Rio Antigo, não sei o quê. É até bonito, irmãos. Mas vamos lá. Mas a gente não vive de passado, né? Então vamos em frente. Mas o anúncio era o seguinte: era um bonequinho, aquele feito com palitinho, né? Palitinho de tronco, palitinho de braço, palitinho de pé, e o bonequinho falava. Aí ele virava para o pai e dizia assim: com certeza o pai prometeu a ele que no Natal ia dar a calói para ele. Aí todo dia ele enchia a paciência do pai. Não esqueça, a frase era essa: não esqueça da minha calói. Não esqueça da minha calói. Não esqueça. Era muito interessante. Não esqueça da minha calói. Eu achei um anúncio super inteligente. Por quê? Porque o menino lembrava o pai todo dia. Aí parecia que não ia acontecer. Aí o pai acordou, foi escovar os dentes, tá, o bilhetinho dele está em frente ao espelho, colado no espelho. Não esqueça da minha calói. O pai dele vai no armário para pegar roupa, está lá o bilhetinho dele, não esqueça minha calói. O pai dele vai para o carro, está lá, não esqueça. Aí o pai chega logo com a calói. Eu acho que nem esperou o Natal, de tanto que o menino insistiu. Eu não penso que existe um tanque para ser cheio das orações por uma coisa. Eu penso assim, que enquanto a fé não atingir o nível no coração, não alcança. Por quê? Porque as bênçãos são dadas por fé. Como é que a fé vem? Pelo ouvir a palavra. E como então alcançá-las? Pela oração. Como vai orar se não crê? E se crê, porque não persevera? Aí o Senhor Deus está mostrando o segredo. Velando nela. Ou seja, eu já orei o suficiente, tenho certeza que vou receber. Mas eu vou render graças. Eu vou como que bancar o garotinho, aquele menino, e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está preparando minha bênção, não esqueceu. Ainda vou dizer: o Senhor não é esquecido. Mas tem cristão que não faz. Irmãos, nos ares, tem muitos espíritos que são, não é, principados e potestades dos ares. E se puderem impedir o cristão de orar, vão impedir. Se puderem desanimar o cristão, vão desanimar. Se puderem jogar as setas, os dardos inflamados de que a Bíblia fala, para levantar dúvida, para literalmente retrocederem, vai fazer. Então Zacarias estava lá dentro, no seu turno, ele está no seu ministério. Mas ele já não está orando pelo filho e nem rendendo graça, ele nem lembra mais. Que isso, pastor? Ele é um ser humano. Voltando lá então. Então, no versículo 18, ele fala com o anjo. E aí ele diz: e disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Dá uma paradinha. Ele nem lembra. Porque se ele lembrasse, ele diria: eu orei muito, mas eu depois parei de orar. Então diga: Deus não esqueceu. Está fraco. Diga: Deus não esqueceu. Irmãos, por que o cristão não segue as diretrizes que Deus dá? São leis espirituais, irmãos. A nossa voz tem que continuar trabalhando nos ares. A nossa palavra tem que prevalecer nos ares. E Deus quer ouvir a nossa voz, então nós devemos orar. Quando você ora fervorosamente, você está dissipando os ares. Você está em contato com o céu. Você não se percebe claramente que ele havia deixado a oração de lado pela busca do filho? E que ele havia até esquecido de todas as orações que ele tinha feito. Parece que ele esqueceu. Aí ele diz assim: como saberei isso? Ué. Aí o anjo diz, versículo 19. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. O Senhor Deus, chegou o tempo de Deus, o momento de Deus responder a ele. Olha que coisa interessante. Irmão, Jesus ainda não tinha ido ao Calvário, nem à cruz. Olha bem. O anjo disse para o Zacarias que Deus o enviou para falar com ele. Ele tinha que ficar calado e deixar o anjo falar o que Deus mandou ele fazer. E falar. Como é que a gente vai ouvir anjo? Não vamos ouvir.
Nós vamos ouvir a voz de Deus na palavra. A palavra. Dá atenção à palavra e faz o que a palavra te disser, sem ficar questionando. Por que eu preciso render graças se Deus sabe que eu criei? Pois é, irmãos, não é interessante? Quer dizer que as nossas palavras e a nossa voz têm de estar sempre em atividade com o céu, com o mundo espiritual. Por que cantar louvor? Por que cantar louvores? Porque a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores, no meio dos louvores. Olha só. Então vamos parar com esses raciocínios humanos que parecem lógicos e vamos entrar aqui na forma como Deus estabeleceu. Então as bênçãos de Deus não são automáticas. Ele orou e orou por muito tempo, mas depois ele deixou aquela oração de lado, ele nem lembrava mais. O anjo veio e disse: Zacarias, Deus me mandou aqui. Você, ué, como eu saberia isso? Aí ele diz: olha bem, o anjo já falou com ele que ele vai ter aquele filho. Aí ele diz: como saberei isso? Ou seja, nem lembro que eu orei. Que é isso, irmãos? Então Deus não esquece. Diga: Deus não esquece. Diga: Deus não esqueceu. Continuando então. Então, versículo 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo, glória a Deus. Então tem a medida da fé e o tempo de Deus. Diga graças a Deus. 21. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhou-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Dá uma paradinha. Pagou um preço alto, né? Sim ou não? Porque duvidou. Porque na verdade, irmãos, ele já não estava com a chama da fé acesa para receber aquela benção. Mas todo o período que ele orou, certamente ele orou com fé, porque Deus preparou a benção e mandou a resposta. Agora é interessante também que o anjo deu-lhe uma carteirada bonita, né? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ou seja, como é que você duvida de um anjo que está do lado do trono de Deus, face a face com o Senhor? Eita! Então diga: Deus tem anjos que trabalham entre o céu e a terra. Por que os cristãos não creem nisso? Olha, às vezes eu me arrepio escutando alguns filhos de Deus. Eu digo: não é possível. A pessoa não... Às vezes é melhor falar menos ou ficar quietinho só ouvindo. O Zacarias perdeu por não ficar calado. Era para ele calar e dizer: demorou, mas a resposta veio. Ele falaria dentro dele, né? Puxa, demorou, mas a resposta veio. Meu Deus, um anjo. Deus mandou esse anjo falar comigo que eu vou ter um filho. Vou chegar em casa já. Meu turno está terminando. Eu vou chegar em casa, eu vou contar para todo mundo. Como saber isso? Ou seja, eu nem lembro que eu orei. E aí o anjo, né, vai ficar mudo. Uma coisa interessante, outra coisa interessante, é que esse anjo, né, Gabriel, esse anjo, ele tem uma margem de poder, de liberdade para tomar decisões, né? Porque saiu dele. Você duvidou da minha palavra, vai ficar mudo. Misericórdia se isso acontecesse hoje, hein? Cruz credo. Continuando. Versículo 23. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio diante dos homens. Olha que a esposa dele também certamente orava, e ela expressa uma fé tão bonita, que ela diz assim: o Senhor atentou para mim. Ou seja, o Senhor Deus colocou os seus olhos em cima de mim e me ouviu. Ou seja, ainda, o Senhor me deu atenção. A minha pergunta a você é: e você? Crê que os olhos de Deus estão sobre você? Curve a sua fronte. Pai, muito obrigado, porque quem ora não lança palavras nos ares,
mas trabalha espiritualmente. E isso é maravilhoso, porque na terra se ora com fervor, no céu o Senhor ouve e os anjos vêm, porque estão entre o céu e a terra. Jesus, muito obrigado. Diga graças a Deus. Amém? Glória a Deus.